Buda e Dhamma apresentam na tradição budista uma relação bastante interessante. No sentido cronológico, primeiro vem o Buda e depois vem o Dhamma. Primeiro vem o Buda, que ensina o Dhamma, e assim o Dhamma aparece em segundo lugar como segunda joia. No entanto, o Buda não cria o Dhamma. O Dhamma já existe enquanto verdade e realidade. O que o Buda faz é descobrir o Dhamma e, nesse sentido, é o Dhamma que vem primeiro. Portanto, em termos cronológicos humanos, primeiro vem o Buda e depois o Dhamma. Mas, em termos lógicos, primeiro existe o Dhamma, e então nasce alguém que o descobre, e por isso torna-se um Buda. Assim, o Buda é filho do Dhamma. É importante manter essas duas perspectivas em mente. À medida que o Buda descobre o Dhamma e desperta plenamente em relação a ele, o Buda torna-se o próprio Dhamma. Assim, a relação com a segunda joia é a seguinte: o Buda é o próprio Dhamma. De outro lado, ao compreender o Dhamma, ao entrar em contato com ele, compreendê-lo e incorporá-lo, nós também nos aproximamos do Buda, já que o Buda é o Dhamma. Vejamos aqui este trecho do Itivuttaka 91, um dos livros do Khuddaka Nikaya, que é o 5º volume das escrituras budistas. Mesmo se, bhikkhus, um bhikkhu habitasse a 1.100 quilômetros de distância, mas não fosse alguém cobiçoso ou com uma mente de má vontade, e tivesse a vigilância presente, compreendendo claramente, aquietado, com mente focada e sentidos contidos, então ele estaria realmente em minha presença. Qual é a razão para isso? Pois este bhikkhu vê o Dhamma, e ao ver o Dhamma, me vê. Alguém poderia estranhar a tradução de 1.100 quilômetros de distância. Por que não 1.000? No original temos 100 yojanas, uma unidade antiga que varia, conforme a fonte, entre 1.100 e 1.600 quilômetros. O que importa aqui não é a medida precisa, mas sim que essa é uma expressão hiperbólica para indicar uma grande distância física. O sentido é que, mesmo vivendo muito distante, o Buda e o Dhamma estarão bem próximos da pessoa que tenha tais qualidades. Podemos claramente notar aqui que, já nos textos mais antigos, a palavra Buda não é utilizada exclusivamente no sentido da pessoa física de Siddhartha Gautama. Mais tarde, com o surgimento do movimento Mahayana, essa interpretação será expandida de maneira ainda mais ampla. No entanto, mesmo nos textos mais antigos, já se encontra esse entendimento clássico. O Buda não é apenas uma figura histórica. A razão para isso é que, mesmo que se esteja fisicamente distante, se alguém possui essas qualidades, estaria de fato em presença do Buda. Isso deixa claro que estar presente não significa encontrar-se com ele pessoalmente. O motivo é explicitado. Se um bhikkhu, ou seja, um praticante dedicado, vê o Dhamma, ao ver o Dhamma, ele vê o Buda. Esse ensinamento será retomado mais adiante em outros textos e também levado a dimensões mais amplas.
Essa passagem é emblemática de uma visão sempre presente. Quem vê o Dhamma, vê o Buda. No Madhupindaka Sutta, no Majjhima Nikaya, encontramos um aprofundamento dessa relação. O Arahant Mahakachana descreve o Buda como idêntico ao Dhamma, bem como seu proclamador. Isso se relaciona com a passagem anterior, que apresenta o Buda como conhecedor dos mundos, mestre de deidades e homens. É dito que, sabendo o bem-aventurado sabe, vendo, ele vê. Tornou-se visão, tornou-se conhecimento, tornou-se Dhamma, tornou-se o superior, ele é o pregador, o proclamador, o elucidador de significado, o doador do imortal, Nibbana, o mestre do Dhamma, o Tathagata. Essa característica de proclamador inaugural é fundamental nos Budas, mas não necessariamente nos Arahants. Pode-se ter Arahants que não ensinam ou que não têm habilidade para ensinar. Ser Buda é necessariamente saber ensinar. Essa é, portanto, uma característica essencial, a de professor e mestre. O termo Tathagata é um dos epítetos do Buda, como vimos anteriormente, nas 9 formas de contemplação presentes na meditação sobre o Buda. Todos esses nomes são epítetos. Tathagata é um deles. No Loka Sutta, no Itivuttaka, esse termo é explicado da seguinte maneira. Desde a noite em que o Tathagata alcança o insuperável completo despertar, até a noite de sua morte, quando ele alcança o Nibbana final, no elemento Nibbana, sem combustível restante, o que quer que o Tathagata tenha dito, falado, explicado, é apenas assim, Tata Eva, e não de outra forma. Assim, ele é chamado de Tathagata. De acordo com o que o Tathagata diz, isso é o que ele faz, Tathakari. E de acordo com o que ele faz, isso é o que ele diz, Tathavadi. Assim, ele é chamado de Tathagata. Uma questão interessante que poderia ser levantada é se as qualidades mentais que aproximam o indivíduo do Dhamma seriam acessíveis também àqueles que não têm contato formal com o budismo. As passagens anteriores sugerem que, estritamente falando, não há nada que impeça essa interpretação. A ausência de impurezas mentais e a presença de qualidades como vigilância, compreensão clara, aquietamento, mente focada e contenção dos sentidos, são descritas de uma forma que parece transcender a afiliação religiosa. Essa visão se reforça com o fato de o Buda ter mencionado a existência de outros Budas antes dele. Ele não estava, portanto, exigindo uma filiação à forma exata de budismo que promulgou, com o vocabulário e a doutrina que utilizou. Não há nada que impeça alguém de seguir um caminho semelhante, mesmo que não use as palavras Dhamma ou Buda. Contudo, para se saber se um caminho é de fato eficaz, é preciso observar o que a pessoa está fazendo e entendendo. Em outras passagens, no entanto, é mencionada a compreensão das 4 nobres verdades como uma das condições da iluminação.
embora essa formulação seja um aspecto distintamente budista, o conteúdo em si, a constatação da insatisfatoriedade, a existência de suas causas, a possibilidade de sua cessação e o caminho para alcançá-la, é profundamente enraizado na causalidade e na condicionalidade. Essa ênfase na condicionalidade é um ponto central nos ensinamentos do Buda. As coisas não acontecem por acaso ou por influências externas aleatórias, mas sim porque existem condições que permitem que elas ocorram. É possível especular que aqueles que acreditam em um mundo movido por forças externas divinas, como em um show de marionetes, ou em eventos meramente casuais, ou seja, um mundo em que as coisas ocorreriam por acaso, não seriam capazes de fato, purificar suas mentes. A purificação exige que se reconheça que as impurezas têm uma causa e que é possível eliminá-las, sem que para isso seja necessário intervenções sobrenaturais ou dos ventos da sorte. Isso demanda a adoção de um ponto de vista causal. Sendo assim, certas visões e conceitos podem se tornar obstáculos à purificação, pois podem levar o indivíduo a confiar em algo que não seja a própria condicionalidade dos fatores e do processo. Um ponto adicional é se uma pessoa, para alcançar a purificação, precisa necessariamente ter conhecimento sobre a impermanência e a ausência de um eu, elementos frequentemente apresentados como características da realidade que são essenciais de serem compreendidos. Poderíamos usar outros nomes para descrever essas características, mas o que importa é a compreensão subjacente. Em todos os casos, é muito importante manter uma mente aberta. Palavras têm vários significados, dependendo do contexto e mesmo de quem as usa ou escuta. Nos primeiros tempos de introdução do budismo no Ocidente, foi comum traduzir a palavra Dhamma como lei. Isso tem sentido, pois um dos sentidos da palavra original são as leis naturais do mundo, o modo como as coisas são ou funcionam. No entanto, muitas pessoas podem entender essa palavra por seu lado legalista, imaginando então que o ensinamento do Buda seria um tipo de conjunto arbitrário de regras ou verdades abstratas fixas que se deve simplesmente aceitar sem real entendimento. Assim, na tradução de conceitos fundamentais, é sempre necessário checar se as palavras escolhidas estão cumprindo seu papel de veicular realmente o sentido original. Outro exemplo disso pode ser encontrado na indagação frequente de se o budismo acredita em Deus. Não é possível dar uma resposta simples a isso, pois o termo Deus é extremamente elástico, podendo implicar inúmeros significados. Do mesmo modo, palavras como democracia e liberdade também se enquadram nessa categoria. Podem ser usados para justificar praticamente qualquer coisa. A pessoa que faz essa pergunta raramente para refletir sobre o que realmente entende por Deus, lei, democracia e etc. É como perguntar: você gosta de bolo? A resposta não pode ser um simples sim ou não. Você pode adorar bolo de milho, mas detestar bolo de chocolate. A palavra bolo por si só é insuficiente. É necessário novas perguntas a fim de explicitar o significado correto da pergunta original. Além disso, existe o risco do bolo ser, nesse contexto, uma decepção, um compromisso que não foi cumprido,
e não uma massa feita de farinhas, ovos e leite, que vai para o forno. Você gostou? Pergunta-se após alguém ter levado um bolo. Não, ninguém gosta de ser enganado ou ignorado. O ponto é que palavras sem uma definição clara e precisa são inúteis. Questões sobre o que o budismo acredita exigem essa precisão antes de qualquer tentativa de resposta. É necessário que essas reflexões sejam feitas para só então ser possível discutir a visão particular que o budismo tem sobre um tema em particular. Vimos anteriormente que o Buda é idêntico ao Dhamma. Uma forma ligeiramente diferente é dizer que o próprio corpo do Buda é o Dhamma. Em uma passagem do Aganya Sutta, no Digha Nikaya, que envolve o Buda conversando com um jovem da casta sacerdotal, é apresentada uma noção de que uma pessoa cuja fé no Tathagata se enraizou e se tornou firme e inabalável, pode se autodenominar um filho legítimo do bem-aventurado. É dito: Vaseta, aquele cuja fé no Tathagata se enraizou e se tornou estabelecida, firme, inabalável por qualquer renunciante, Brahmana, deidade, Mara ou Brahma, ou qualquer outra pessoa no mundo, cabe a ele dizer: sou um filho legítimo do bem-aventurado, nascido de sua boca, nascido do Dhamma, produzido pelo Dhamma, criado pelo Dhamma, herdeiro do Dhamma. Qual é a razão para isso? Porque, Vaseta, essas são designações do Tathagata, aquele cujo corpo de qualidades é Dhamma, Dhammakaya, aquele cujo corpo de qualidades é o superior, Brahma. Tornou-se Dhamma, tornou-se o superior. Essa relação de Buda como pai e o praticante como filho é uma conexão intrigante. É uma relação que se assemelha à concepção de nascer em Cristo no cristianismo. Este conceito de segundo nascimento é comum em várias tradições iniciáticas. Existe o primeiro nascimento, físico, dos pais, e o segundo nascimento, espiritual, no caminho. É a partir desse segundo nascimento, enraizado em uma fé inabalável, que se pode considerar o Buda como seu pai, e a si mesmo como filho do Buda. Também no Theri Apadana, temos uma narrativa de uma das principais discípulas, a monja Mahapajapati Gotami, que criou o Buda após a morte de sua mãe. Depois de ele ter se iluminado, ela entra na ordem monástica e também atinge a iluminação. Ela diz: eu, afortunado, sou sua mãe. Tu, ó sábio, és meu pai. Senhor, tu conferes a felicidade do bom Dhamma. Assim eu nasci de ti, Gotama. Afortunado, este corpo de forma material foi criado por mim, mas meu impecável corpo de Dhamma, corpo de boas qualidades, foi criado por ti. Tanto na declaração a Vaseta quanto no discurso de Mahapajapati Gotami, vemos claramente o termo Dhammakaya, interpretado como o corpo das qualidades espirituais, que é gerado pelos ensinamentos do Buda. A passagem é uma bela e poética expressão, digna de poemas místicos de outras tradições. E para quem está familiarizado com a literatura mística cristã, evoca uma ressonância muito forte. Kaya significa corpo nos textos mais antigos, mas pode também ser entendido no sentido de coleção ou composição.
algo que inclui uma coleção de qualidades mentais. Portanto, ao aparecer em um termo composto, a palavra kaya se refere a algo mais amplo do que o corpo material. Por exemplo, na prática da meditação do Satipatthana, a primeira contemplação é chamada de Kayanupassana, a contemplação do corpo. No entanto, variadas formas são apresentadas, implicando em modos distintos de se conceber e conhecer o corpo. Além disso, o termo Dhammakaya, na tradição antiga, pode ter duas interpretações. Dhamma, no singular, significando o corpo do Dhamma, que representa o corpo do ensinamento como um todo, ou o corpo da verdade e da realidade. Mas também pode ser plural, Dhammas, significando o corpo dos Dhammas, que se refere ao conjunto de qualidades mentais desenvolvidas no caminho. Quando é dito que o Tathagata é aquele cujo corpo de qualidades é Dhamma, Dhammakaya, entendemos que o Buda é aquele que se unificou com o corpo de qualidades do Dhamma, encarnando-o por completo. O conceito de Dhammakaya como corpo do Dhamma será amplamente refletido e expandido posteriormente no budismo Mahayana e Vajrayana. Ao contrário de Siddhartha Gautama, que é apenas uma pessoa, o Buda é, assim, algo diferente. Num texto antigo do cânone, a pergunta "o que é o Buda?" é abordada de uma maneira a nos ajudar a compreender a natureza do Buda, que é frequentemente mal interpretada, especialmente por um certo setor do budismo moderno, rotulado como mais humanista. Tanto a visão do Buda como apenas um ser humano, quanto a visão completamente transcendente e mesmo mágica e sobrenatural, devem ser evitadas. Eis o diálogo que aparece no Dona Sutta, entre Dona e o Buda, quando o primeiro o encontra meditando sobre uma árvore. Então, Dona, seguindo as pegadas do bem-aventurado, viu-o sentado na raiz da árvore, gracioso, com confiança inspiradora, com faculdades pacíficas e mente calma, tendo alcançado o máximo controle e tranquilidade, como um elefante touro domesticado e com seus sentidos contidos. Ao vê-lo, ele foi até ele e disse: Senhor, você seria uma deidade? Não, Brahmana, não sou uma deidade. Você seria um músico divino? Não, Brahmana, não sou um músico divino. Você seria um espírito da natureza? Não, Brahmana, não sou um espírito da natureza. Você seria um ser humano? Não, Brahmana, não sou um ser humano. Então, o que você seria? Brahmana, as inclinações intoxicantes, pelas quais, se não fossem abandonadas, eu seria uma deidade, elas são abandonadas por mim, sua raiz destruída, tornadas como um coto de palmeira, privadas das condições de desenvolvimento, não destinadas a surgir no futuro. As inclinações intoxicantes, pelas quais, se não fossem abandonados, eu seria um músico divino, um espírito da natureza, um ser humano, elas são abandonadas por mim. Sua raiz destruída, tornadas como um coto de palmeira, privadas das condições de desenvolvimento, não destinadas a surgir no futuro. Assim, como uma flor de lótus vermelha, azul ou branca, que, embora nascida na água, crescida na água,
subindo acima da água, permanece sem ser maculada pela água, da mesma maneira, embora nascido no mundo, crescido no mundo, eu superei o mundo e vivo sem ser maculado pelo mundo. Lembre-se de mim, Brahmana, como um Buda. O que parece, assim, é que nenhuma dessas visões que tentam enquadrar o Buda em alguma categoria está completamente correta. A compreensão da natureza do Buda precisa ser mais profunda. A existência das inclinações intoxicantes, impurezas mentais ou contaminantes é o que faria com que alguém nascesse no reino humano ou outro qualquer. Mas essas intoxicações foram completamente abandonadas. Elas foram destruídas como um coto de palmeira, suas raízes extirpadas e privadas das condições de desenvolvimento, e não destinadas a surgir novamente. É essa aniquilação das condições que faz com que seja incorreto incluir o Buda em qualquer das categorias propostas por Dona. Não se trata de ele ter morrido ou se transformado em outra coisa, mas de ele ter transcendido as condições que definem qualquer ser. Isso contraria claramente uma visão puramente humanista de um certo budismo moderno, que, ansioso por mostrar o budismo sob uma luz mais contemporânea e científica, acaba simplificando uma característica essencial da natureza do Buda. A analogia do lótus, que conclui o diálogo, é crucial. A analogia é a seguinte: assim como uma flor de lótus vermelha, azul ou branca, que, embora nascida na água, crescida na água, subindo acima da água, permanece sem ser maculada pela água, da mesma maneira, embora nascido no mundo, crescido no mundo, eu superei o mundo e vivo sem ser maculado pelo mundo. Lembre-se de mim como um Buda desperto. O que está sendo aludido é que o Buda não está vivendo em um plano ou dimensão diferente. Ele nasceu como um ser humano e viveu no mundo. No entanto, ele transcendeu o mundo, assim como a flor de lótus, que nasce do lodo, mas não é maculada por ele. Ele não mais é humano, porque as impurezas que definem a condição humana e as condições para renascer como tal não mais existem nele. A dificuldade de captar essa ideia muitas vezes leva a interpretações de que o Buda habita em um outro plano, e mesmo que continua vivendo nesse outro mundo. A confusão em torno da natureza do Buda leva a uma fácil extrapolação. Se ele não é mais do mundo, ele deve viver em outro mundo ou em um mundo puro. Essa linha de raciocínio é o que, historicamente, deu origem a uma constelação de Budas que habitam outros mundos, algo que se desenvolveu à medida que o budismo se espalhou por diferentes regiões. A mensagem fundamental, porém, é viver no mundo, mas não ser mais do mundo.